Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar a nossa atividade de doutrina e passe da noite de hoje. O Jason vai expor para a gente o capítulo 10. Bem-aventurados são os misericordiosos. Antes da gente começar, eu queria lembrar todos vocês, os que nos assistem de casa e todos vocês que também estão aqui presentes, que curtam o nosso vídeo, as nossas atividades no YouTube, no Facebook, para que possam nos ajudar na divulgação do conteúdo, porque dessa forma as plataformas entendem que o conteúdo tem mais relevância e assim podem divulgar, aparecem nas páginas de outras pessoas. Então, dessa forma, vocês podem contribuir. E quem está nos assistindo agora, pode já curtir o vídeo para não esquecer depois, porque a gente acaba entrando num estado de reflexão, acaba naturalmente canalizando as nossas ideias e o nosso pensamento para coisas mais importantes, inclusive, e a gente vai acabar esquecendo, então a gente já pede essa contribuição já desde o início, tá bem? Vocês que nos assistem em casa, separem o recipiente com a água, façam todo o trabalho e esforço necessário para ficarem mais reservados nesse momento, que é um momento de reflexão, é um momento da gente olhar para dentro de si, porque a gente faz muito pouco isso no dia a dia. A vida vai nos levando, nos empurra no automatismo, na rotina, e a gente faz muito pouco esse trabalho essencial para nós mesmos. Então, que todos nós que estamos aqui hoje, que a gente respire fundo, relaxe o máximo possível e que a gente se volte a Deus, agradecendo mais uma oportunidade de tantas que nós recebemos todos os dias, a oportunidade de abrir os nossos olhos, de aprender e dessa forma encarar a vida com mais coragem, mais determinação. Que o conteúdo de hoje seja relevante para nós e que a gente tenha uma boa atividade. Boa noite, pessoal. O capítulo 10, então, Bem-aventurados misericordiosos. Na semana passada, a gente viu o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Com essa expressão, bem-aventurados, Jesus encorajava aqueles que estão fazendo um esforço sobre si mesmos na direção de combater esses impulsos de agressividade, de raiva, esses impulsos automáticos que a gente acaba encontrando em nós quando a gente é desagradado, as coisas não saem conforme as nossas expectativas, a gente se frustra, né? A gente tem anseios de controle sobre as situações, sobre os outros, senão a gente se sente inseguro. E quando essas coisas saem do nosso controle, é comum que a gente tenha reações, impulsos de raiva. Mas para frente, à medida que a gente se vincula a esse tipo de sentimento, permite a existência dele, toma por natural, isso pode ter características muito mais danosas, se transformar em ódio e, inclusive, ser voltado contra alguém. O grande estímulo de Jesus nessa situação é porque aquele que faz isso, com toda a dificuldade que encontra nas tentativas iniciais de superar esses impulsos, vai conquistando um pouco mais de paz, de serenidade, de capacidade de analisar a vida, as circunstâncias, ter mais estrutura para lidar com cada coisa que acontece, porque a gente não tem como prever e muito menos controlar tudo que acontece. Então, faz parte da vida que a gente encontre dificuldades, problemas, e quanto mais capacidade de lidar com tudo a gente tem, sem perder a capacidade crítica, a capacidade analítica, que esse tipo de impulso tira, melhor para nós. Na direção do capítulo de hoje, que foi introduzido então lá por esse capítulo da semana passada, a gente tem esse título, de novo, Jesus encorajando agora
os que são misericordiosos, como sendo uma condição novamente necessária, que traz consigo, para quem o porta, para o dono desse sentimento, aquele que está se esforçando para construí-lo, mais paz, mais estabilidade ainda. Até hoje a gente foi sempre ensinado que isso seria um benefício para quem recebe a misericórdia ou o perdão. E se nós perdoássemos, seria uma relação, até muitas vezes isso foi tomado como uma relação social, né? Algo que as religiões pregaram dessa maneira, sem explicar no fundo o problema que isso gera para aquele que mantém o estado de contrariedade, de vontade de vingança, de esforço. E é por isso que Jesus, em determinado momento, falou essa frase, que vocês encontram lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, é o versículo 7. Ele diz de forma bem simples, como é comum de Jesus, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E nessa frase tão simples, tem mecanismos tão complexos e ao mesmo tempo tão bonitos, que a gente, ao ouvi-la, passa normalmente descuidados. Vamos entender primeiro que a misericórdia, ela é um estado íntimo. Ela não é uma ação de fazer alguma coisa, de dizer para o outro, olha, eu te perdoo. Vocês podem ver que muitas vezes isso acontece, se fala isso, mas no fundo as mágoas continuam. A pessoa não consegue vencer os estados íntimos de mágoa. Então, é proposital que a palavra seja empregada aqui nesse sentido. É a busca por a conquista de um estado íntimo em relação a qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de dificuldade, das menores até as maiores, que a gente possa ter sofrido. Muitas vezes, a gente inclusive se sente agredido, sem que o outro tenha a intenção de nos agredir. Nós reagimos assim, nós olhamos que os nossos interesses estão sendo atingidos. E a gente vê então o outro como adversário naquele momento. E isso dispara automaticamente. A gente traz isso do primitivismo. Se a gente for olhar o nosso processo evolutivo, a gente reagia assim. Lá, quando ainda nas faixas anteriores à faixa humana, a gente reagia, por exemplo, um animal, outro nos atacava, nós atacávamos de volta, a fim de gerar uma disputa de sobrevivência para a manutenção da espécie. A gente traz isso e notem que isso é automático, é impulsivo, não passa pelo racional. Agora, a gente está num outro estágio do processo evolutivo, com mais capacidade de compreensão, com mais emoções, que a gente já consegue, refletindo, identificar os danos que isso pode nos causar, os problemas emocionais que isso vai nos trazer, inclusive sendo depois derivados em doenças físicas que os estados de raiva e ódio produzem. Então, quando Jesus falava isso, era inicialmente, primordialmente, para aquele que foi agredido. Vocês notem que ele falou isso outras vezes, por exemplo, quando alguém te bater numa face, vira e dá a outra. Parece uma coisa contraintuitiva. Como, aliás, várias coisas parecem contraintuitivas nos ensinamentos de Jesus, justamente porque vão contra esses impulsos naturais que nós trazemos do processo evolutivo. E aí chega um momento que a gente precisa se decidir a começar a lutar contra eles. E é aí que entra o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados, lutem, se esforcem para isso, porque vale a pena. Vocês vão crescer internamente, isso vai trazer estados de maior felicidade, maior ventura, muito maiores do que esses que vocês vivem quando se deixam levar pela raiva, pelo confronto, pela competição. Indo adiante aqui para a gente poder enriquecer o entendimento, tem uma outra passagem mais adiante, no Evangelho ainda de São Mateus, agora no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, que diz assim: Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular,
a sós com ele. Se vos atender, se vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, o apóstolo: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ao responder dessa maneira, Jesus tira o limite. Na verdade, essa multiplicação que ele faz, pegando um número maior e ainda multiplicando pelo que Pedro propõe 7, ele pega 70 e multiplica por 7. Se a gente fosse fazer a conta, daria 490. Mas a gente precisa, claro, olhar para os padrões de época. Um homem que tivesse 490 cabeças de ovelha era um homem muito rico. Então, para os padrões de época, isso era um número bastante grande. Mas Jesus não quer delimitar. Ele está fazendo no sentido de mostrar para o Pedro que essa ação ela deve ser ilimitada, ela deve ser incansável, por uma coisa muito simples de se entender. Uma vez que eu me permitisse, imaginem que, baseado no que eu falei antes, a gente comece a fazer esses esforços de transformação. A gente luta, a gente se esforça pela contenção desses impulsos, inicialmente, para depois transformá-los em ações benéficas, canalizar isso para ações de auxílio ao próximo e coisas desse tipo. Mas aí, vai indo. Uma vez aparece uma situação muito difícil, que testa as minhas resistências. E nessa vez eu caísse. Nessa vez eu me deixasse levar pelo impulso. O que aconteceria? Mesmo sendo apenas uma vez, ainda assim, o estado íntimo de perturbação, de conturbação emocional se formaria. E estaria em mim. E geraria o prejuízo. Novamente, a gente refere ele dizendo que desce a face para não entrar nesses estados de conturbação. Vamos falar um pouco mais sobre as questões práticas disso tudo. Nós convivemos uns com os outros. Nós temos familiares, nós temos colegas, nós temos outras pessoas na sociedade com as quais a gente convive e precisa que seja assim, conforme a gente estuda na doutrina espírita através da lei de sociedade, para que dessa convivência a gente tenha oportunidades, tenha experiências que nos levem ao crescimento. Porque cada uma delas é um desafio novo. Cada nova circunstância, por exemplo, conviver harmonicamente com os familiares não é um desafio? As relações afetivas que a gente desenvolve com eles e com outras pessoas não geram novas capacidades que antes a gente não tinha? Quando a gente se depara com um desgosto, com uma contrariedade, a gente não precisa fazer um esforço a fim de compreender a natureza do outro? Então notem que são todos desafios que nos chamam à transformação. Se a gente não ouve isso, se a gente não ouve o conselho de Jesus e escolhe por se achar injustiçado, por achar que a pessoa não devia e não podia ter agido conosco daquela maneira, e a gente se deixa levar pelo impulso de raiva, de vingança e de esforço, o que vai acontecer normalmente? Vocês acham que o outro que vai receber essa agressão de volta, ele vai dizer assim, ele vai ter capacidade de dizer assim, tá bem, eu mereci. São poucas as pessoas que têm capacidade de dizer isso. Na maioria das vezes, o que vai acontecer é que isso vai gerar um ciclo vicioso. Ele vai querer novamente se vingar de mim pela vingança que eu fiz. E isso mantém um ciclo de retroalimentação. Se isso acabasse dentro da encarnação, se isso preenchesse, desse satisfação para aquele que pratica isso, até seria compreensível. O problema é que isso gera um buraco emocional, um vazio existencial cada vez maior nos indivíduos que entram nessas situações. E pior que isso é carregado para novas encarnações.
já imediatamente para o pós-morte. Daí, vocês ouvem falar, muitas vezes, aqueles que estudam a doutrina espírita, ou em outros meios que citam essas coisas sem dar maiores explicações, em processo obsessivo. Que, em grande maioria, começa exatamente assim. Quando alguém que foi agredido morre, ou seja, perde o corpo, mas continua vivo, com as mesmas características, só que agora sem um corpo físico. E passa a atuar sobre o que ficou encarnado, inspirando-lhe ideias desequilibrantes, estimulando nele a raiva, os novos processos de vingança contra outras pessoas, para que os seus ânimos se inflamem e ele compre novas brigas e assim seja mais infeliz. Quem sabe numa dessas, inclusive, ele acaba morto também. E aí, vem para o mundo espiritual comigo, que sou o agressor, que me julgo injustiçado. E aí, a gente passa a ter um contato mais direto. Não tem mais o corpo para se distrair, para trabalhar, para conversar. Eu estou 24 horas em contato com esse indivíduo, com essa pessoa. E isso é muito mais grave e muito mais significativo hoje dentro da sociedade do que vocês possam imaginar. A gente, por exemplo, passou por uma pandemia agora há pouco, e isso foi muito alardeado, né? No sentido de todas as consequências, os problemas físicos, o medo das pessoas de se contaminar, de vir a morrer, de perder as pessoas que lhes são queridas. Mas esse processo da obsessão, ele é muito mais grave hoje dentro da sociedade. Porque é uma pandemia muito maior do que a pandemia do vírus. Ela atinge um número de pessoas infinitamente maior. Sendo, inclusive, raras as pessoas que não se encontram dentro desse tipo de processo. Aqueles que se mantêm como cobradores desencarnados não encontram motivos para perdoar. Tenha mágoa. Pensem em vocês quando vocês ficam magoados, como é difícil. Dependendo do quão importante aquela pessoa era, o tamanho da traição, o tamanho da decepção, o tamanho do que ela nos tirou, que representava um grande conteúdo de importância, maior é a nossa mágoa e a nossa raiva. Assim é para ele. Só que ele está convivendo conosco ali. E ele olha e não vê grandes transformações. Ele vê que nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas do dia a dia, a gente acaba ainda se comportando da mesma maneira que nós nos comportamos com ele. Pode estar um pouco mais bem disfarçado pelos processos educacionais, pelas relações sociais, mas na verdade ele olha e vê que na essência da reação ainda está o mesmo indivíduo. Que, por exemplo, quer levar vantagem, mente, engana, não é transparente, manipula e assim por diante. Essa atuação constante leva o indivíduo encarnado e também o desencarnado que faz isso a processos de desequilíbrios enormes. Porque ele vai entrando dentro do psiquismo, ou seja, dentro dos nossos pensamentos, vai sugerindo ideias, começa a aumentar os nossos estados de ansiedade, de crise. E isso toma proporções cada vez maiores enquanto a pessoa não muda. Muitos dos processos novos, das doenças chamadas novas, contemporâneas, doenças psicológicas, têm origem exatamente nisso. Aí a gente vai num médico, o médico nos receita determinados medicamentos que vão atuar nas consequências cerebrais desse processo. Tentar reequilibrar toda
o funcionamento cerebral, mas a causa persiste. Aí, são necessários novos níveis de medicamento, medicamentos mais fortes, que atuam em outras causas. A pessoa vai perdendo a capacidade de reação, vai se embotando, vai perdendo a capacidade de pensar. E aquilo que seria o mais importante, que seria a capacidade dela entender o que ela está vivendo, para poder se modificar, seria a grande reação, vai sendo tirado dela nesse processo. Eu não estou dizendo com isso que os medicamentos e o auxílio médico não seja necessário para determinados casos, mas sem que a capacidade de reação do indivíduo seja retirada. Ele precisa permanecer consciente das necessidades evolutivas. E se alguém disser para ele apenas isso, que é uma doença orgânica, uma doença cerebral, e ninguém disser para ele que isso tem uma causa que reside nele e que é alimentada por outros, que é o famoso processo obsessivo, ele vai permanecer tomando remédio a vida inteira até morrer. E quando desencarnar, vai cair nessa realidade e encontrar os espíritos com quem convive. Porque ainda é assim. Vocês poderiam dizer, mas não há auxílio divino para isso? Não interfere? O indivíduo não deveria morrer, então, e ir para o céu, conforme também nos foi ensinado? Não, porque a lei divina diz que é a cada um segundo suas obras. Eu não precisaria saber todos esses detalhes para que eu, em algum momento da minha vida, eu parasse e olhasse para o meu comportamento e dissesse, eu estou errado. Eu estou errado. Eu tenho que transformar isso. Eu estou tirando vantagem das outras pessoas. Jesus ensinou isso. Ele disse que a gente não fizesse aos outros o que não quer para si. Então eu não vou fazer algo com que eu vou acabar prejudicando os outros para levar vantagem. Porque eu não gostaria de sofrer isso. Isso já levaria a uma transformação. Uma modificação. Que poderia intervir e fazer grandes milagres no processo de recuperação. Mas que a gente vai ignorando e vai empurrando. E a vontade de ter novas satisfações, de levar vantagem, mais uma vez, dentro desse processo automático, vai nos empurrando encarnação adentro, até que ela termina. E a gente tem que encarar tudo isso de uma outra maneira. Por isso Jesus ensinava. Por isso ele prometeu que enviaria um novo Consolador, que nos relembraria todas as coisas que ele ensinou, e ensinaria ainda outras mais que ele não pôde ensinar, porque não havia capacidade na época, sendo esse Consolador a doutrina espírita, aonde a gente consegue o chaveamento para entender todas essas questões. Então, para vocês desencarnados que me ouvem e que estão presos nesses processos de raiva, para vocês encarnados que me ouvem e que também têm as mágoas pelas coisas que sofreram, relembrem o convite de Jesus que a gente ouviu alguns capítulos atrás no Cristo Consolador, quando ele dizia, quando estiverdes cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Essa exposição, ela não vai tocar todos os corações. Eu sei que existem corações endurecidos que ainda não cansaram do processo de vingança. Mas aqueles que já se encontram cansados, que já estão há muito tempo fazendo isso e que já não encontram razões para continuar, fazem na inércia, por não saber o que fazer, por achar que os indivíduos não vão ter que resgatar os erros que cometeram, não se enganem. A justiça divina é implacável e ela vive na própria consciência profunda do indivíduo. Fazendo o processo de vingança, deixando levar e consumir pela mágoa, você só compram uma briga, um problema que os atormenta. Vocês não precisam acreditar em mim, porque se vocês vivem isso, olhando um pouquinho para dentro dos próprios corações, vocês vão ver como isso é ruim. Como isso atormenta, como vocês esqueceram os verdadeiros motivos de felicidade, as pessoas com quem vocês gostavam de conviver,
Vocês se afastaram delas para odiar, para cobrar, para se vingar. Comecem, como dizia Jesus, apenas não desejando o mal. Esse é um primeiro passo muito significativo. Dediquem os seus esforços, as suas forças para o bem das outras pessoas com quem vocês convivem. Talvez, agindo assim, ou melhor, certamente agindo assim, no futuro vocês consigam algo que parece inalcançável, que é a capacidade de perdoar. De sentir, dentro na profundidade do coração, que aquela vontade, aquele impulso de desforço, de vingança, se foi. Ele já não está mais ali. E vocês então terão reencontrado um pouco da paz perdida quando tudo isso começou. Para vocês verem que não é apenas uma ideia minha, eu vou ler uma outra passagem de Jesus que diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. A caminho do quê? Da morte. Enquanto tu está encarnado com ele, procura resolver essas questões. Para que depois isso não vire um ciclo vicioso que eu acabei de explicar para vocês. Para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Vocês sabem quem é o juiz? A própria consciência. E o ministro da justiça é justamente o vínculo obsessivo, que encontrando em nós essas falhas, explora. Porque quando tem dois indivíduos nesse processo obsessivo, há outros espíritos desequilibrados, mais frios e mais calculistas, que estimulam nos dois a manutenção dos processos emocionais desequilibrados. Para que eles permaneçam se atacando e assim ele tem a garantia de controle, de manutenção do seu poder. Digo-vos em verdade que daí, da prisão, que é o processo onde a gente se coloca por ir nessa direção, daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Ceitil é um centavo da época. Nesse sentido, da reparação, das necessidades de reconhecimento e mudança que se fazem necessárias. Para finalizar, tem uma passagem que diz assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto do altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Essa é uma passagem também que nos leva a refletir muito. Por quê? Claro que, mais uma vez, ela faz uma acepção a uma circunstância da época. As pessoas tinham esse hábito, elas iam até os templos hebraicos, e a forma de relação delas para com Deus, dentro das limitações da época, eram trocas. Então se faziam determinadas oferendas para Deus, para que Deus as perdoasse. Isso não mudou muito ainda. A gente encontra muito isso ainda em diversas religiões, na sociedade. Mesmo, às vezes, vindo ao centro espírita, nós temos essa intenção de socialmente cumprirmos aquele hábito, tomarmos um passe e podermos voltar às nossas vidas. Então, quando ele fala, a grande chave aqui, que ele diz que quando tu estiver indo ao templo para fazer essa troca com Deus, para te relacionar com Deus, mesmo que seja dentro das tuas limitações, das tuas características, pensa primeiro se o outro próximo, quem é o próximo? É todo mundo. Não é o próximo familiar, é o próximo, é qualquer um que convive contigo, que está dentro das tuas relações. Não tem alguma coisa contra ti. Porque se tu for com o coração cheio de raivas e coisas desse tipo, procurar uma relação com Deus, procurar receber algum benefício de Deus, não vai funcionar.
Porque dentro de ti tu mantém as causas do teu próprio sofrimento, os sentimentos desequilibrados. Então, primeiro, resolve esses sentimentos. E se o outro não quiser me perdoar, se o outro não quiser se reconciliar comigo, por isso que eu comecei dizendo que a misericórdia é um ato interno. Faz a tua parte. Se ele tiver ainda motivos, ele vai continuar. A vida também vai levar ele a processos de educação e de aprendizado. Mas faz a tua parte. Aí depois sim, aí tu vai lá fazer a tua oferenda. Tu vai lá tomar o teu passe. Porque se tu for, mais uma vez, eu repito, chegar aqui para tomar um passe, com o coração cheio dessas coisas, no sentido de ganhar um benefício, e eu não estou fazendo na minha vida nenhum esforço para vencer essas más tendências, esses sentimentos desequilibrados, porque eu julgo que eles são justos, afinal de contas eu fui agredido, o passe não vai funcionar. Venham ao passe, então, e peçam forças para conseguir na vida lá fora vencer as dificuldades, os conflitos. Aí Deus vai encontrar em vocês os meios necessários, a abertura necessária para inspirar, para acalmar, para dulcificar os corações. Pensem nisso. Isso é uma coisa real. Muitas doenças, como eu disse, começam aí. Muitos sofrimentos começam aí e eles são graves. Está na nossa mão, está na nossa vontade, o esforço que se faça, com todas as dificuldades que certamente vão existir, para transformar a nossa vida, para dar um rumo, para escolher um rumo para a nossa vida, independente dos outros. Muito bem, pessoal. Aqueles que acompanham a nossa atividade já há algum tempo e que não se encontram em maior dificuldade, com maior dificuldade de pensar, que conseguem raciocinar em cima das palestras, dos conceitos que têm escutado, nesse momento, façam uma reflexão a respeito da vida de vocês. Rememorem os passos que vocês deram até chegar no estado de angústia que vocês se encontram. Se perguntem, honestamente, quais são os erros que vocês cometeram até chegar a esse ponto. Façam isso de forma honesta, simples, para que dessa forma vocês possam se conhecer mais profundamente e encontrar os motivos, as causas e os objetivos das dificuldades que cada um passa nesse momento. Aqueles que se encontram em maior dificuldade, com mais dificuldade de pensar, dificuldade em dormir, relaxem bem, respirem fundo, se acalmem e me acompanhem. Senhor da vida, muito temos andado de forma inconsciente no nosso dia a dia, nos deixando viver a vida material, usufruindo dos sentidos e do prazer que nos consome.
cansados de toda a angústia das consequências que essa busca nos traz, nos auxilia, nos dá a força necessária para encontrar dentro do nosso coração a motivação para imprimir um novo rumo às nossas atitudes e ao nosso comportamento. Fluidifica a nossa água nesse instante com o recurso da vida, da motivação, para que sustentados nós possamos encontrar os caminhos para caminhar na tua direção com as nossas próprias forças. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês a presença, ao compartilhamento que fazem das nossas atividades. Divulguem a doutrina espírita, nos ajudem a fazer com que chegue a mais pessoas. Até a nossa próxima oportunidade.